Sejam todos bem-vindos ao nosso canal Palavra e Essência. Nosso objetivo aqui sempre é expor a Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. E se você não é inscrito no canal, por gentileza, você se inscreva, acione o sininho para você receber as notificações e compartilhe nas suas redes sociais. Peço também que você deixe um comentário de pelo menos 3 palavras ali no canal do YouTube, que isso também ajuda na divulgação do canal. Temos estudado aqui a Epístola de Paulo aos Filipenses. Hoje nós vamos estudar capítulo 2, versículos 5 até o 11, o exemplo de humilhação de Jesus Cristo. Então eu vou ler aqui, você quiser acompanhe na sua Bíblia, abra sua Bíblia aí em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Diz assim: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O texto, nesse versículo 5 que nós começamos a ler, tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Na verdade, a palavra sentimento aqui tem a ver com forma de pensar, né? Modo de pensar, tanto que a Nova Almeida Atualizada traduziu assim: tenham entre vocês o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. É a mesma disposição mental que Paulo está falando aqui, o mesmo modo de pensar de Cristo Jesus. Como é que Jesus pensava? Jesus pensava de forma humilde. Esse é um texto que mostra a atitude ou a atitude mental de ser humilde de Jesus Cristo. Tende em vós o mesmo modo de pensar de Jesus Cristo. Qual era esse modo de pensar? Ele sabia que era Deus, sabia que tinha vindo de Deus, sabia que voltaria para Deus, sabia que tinha todo o poder no céu e na terra, mas diz o texto aqui que mesmo existindo na forma de Deus, porque ele sabia que era Deus e era humano, uma essência com em 2 pessoas, ou 3 pessoas, na verdade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, que mesmo existindo na forma de Deus, Jesus sabia disso, mas o seu modo de pensar o levava a não considerar o ser igual a Deus algo que deveria ser retido a qualquer custo, algo a qual ele se deveria se apegar, se orgulhar disso. Essa é a ideia. Pelo contrário, diz o texto que ele se esvaziou, versículo 7, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos e reconhecido em figura humana. Então, pelo contrário, em vez de Jesus se apegar à forma que ele tinha, ou à essência que ele tinha de Deus, e diz o texto que, pelo contrário, ele esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo. Ora, Jesus Cristo veio para ser o servo sofredor profetizado pelo profeta Isaías, que sofreria o sacrifício vicário na cruz para nos salvar. Então, daí a ideia de que ele assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante aos seres humanos. O escritor aos Hebreus diz que ele, como humano, foi tentado em todas as coisas para saber, para entender aqueles que são tentados. Então Jesus Cristo sofreu, assumiu a forma de servo, sofrendo todas
arguras, vamos dizer assim, do ser humano, todo o sofrimento que o ser humano passa, toda a tentação que o ser humano passa, para que ele pudesse socorrer os que são tentados, é o que o escritor aos Hebreus diz. De modo que ele, assumindo a forma de servo, ele passou por todas as características que um ser humano passa. E ele então se tornou semelhante ao ser humano e reconhecido em figura humana. E então ele se humilhou, diz o texto, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Se humilhou, se tornando obediente. Humildade, Jesus também disse que vinde a mim os cansados e oprimidos, que eu sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É a humildade de Jesus que esse texto está enfatizando. Ele não julgou o ser igual a Deus algo ao qual deveria se apegar ou se orgulhar disso, mas pelo contrário, ele esvaziou-se de si mesmo, e só é capaz de esvaziar-se de si mesmo quem sabe quem é. Eu sei quem eu realmente sou, então eu sou capaz de esvaziar-me de mim mesmo e me tornar uma pessoa humilde. Era isso que Jesus fazia. Ele sabia quem ele era, ele sabia que era Deus, sabia que viera de Deus, sabia que voltaria para Deus. Esses sabias aí de Jesus está em João capítulo 13, versículos 1 até o 3 ou 4 ali. E ele, sabendo de tudo isso, ele esvaziou-se, assumiu a forma de servo, humilhou-se, e humilhou-se até a morte e morte de cruz. É o exemplo máximo para nós, seres humanos, que precisamos ser humildes tal qual Jesus foi. O mesmo Jesus disse, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu fiz, vocês façam também. Então, nesse caso aqui, é a humildade que está sendo enfatizada nesse texto, a humildade de Jesus. E Jesus mesmo falou, e a teologia de Paulo também diz isso, de que aquele que se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Aqui Jesus humilhou-se até a morte e morte de cruz. Quem é que morria na cruz? O condenado, aquele que era servo sofredor, no nosso caso de Jesus. Então ele tornou-se servo e morreu e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, diz o versículo 9, Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Então essa exaltação de Jesus Cristo, em Hebreus capítulo 12, versículo, deixa eu ver aqui, 12 e 5, salvo engano, que o escritor aos Hebreus vai dizer que ele está aqui. Portanto, pensem, aliás, não é isso, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Sem se importar com a vergonha, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Esse é o Jesus, esse é o servo sofredor. Por isso diz o texto que Deus o exaltou, agora está assentado à direita de Deus. Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome. O nome de Jesus Cristo é o nome que está acima de todos os nomes. Jesus é o Rei do Universo. E diz o texto, para que o nome de Jesus se dobre, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, ou seja, em todo o universo. Um dia, Jesus veio e humilhou-se, assumindo a forma de servo. Morreu, ressuscitou, ao terceiro dia ascendeu ao céu, e diz o texto que nós vemos que está sentado à direita de Deus. Um outro dia Jesus voltará. No texto grego, a palavra parousia, já a segunda vinda de Jesus. Jesus voltará como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores.
E então, versículo 10 que nós lemos, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho. Nessa segunda vinda de Jesus, quando Jesus vier como Rei e Senhor do universo, então todo o joelho, nos céus, na terra, debaixo da terra, enfim, onde houver a vida, então se dobrará o joelho diante de Jesus Cristo, porque Deus lhe deu o nome que está acima de todos os nomes. Jesus é soberano no universo. E toda língua confesse que Jesus é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então Jesus veio como servo, sofredor, morreu, ressuscitou e está sentado à direita de Deus. Um dia ele vai voltar como Rei e Senhor, e ao nome de Jesus todo joelho se dobrará, de todas as nações da terra. Apocalipse fala de todas as etnias da terra. E então toda língua vai confessar, todas as etnias, todas as nações irão confessar que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Então essa humildade de Jesus Cristo, que é o que o versículo 5 começa dizendo: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo de Jesus. Ou tende em vós a mesma forma de pensar que houve também em Cristo Jesus. Paulo está dizendo, pensem com humildade. Sintam como Jesus Cristo sentiu, de ser humilde, de esvaziar-se de si mesmo, em vez de se exaltar e se orgulhar, esvaziar-se de si mesmo. E por causa desse esvaziamento é que ele pôde dar a sua vida na cruz por nós, pôde ser o servo sofredor, porque esvaziou-se de si mesmo. E já disse, vou repetir, que só é capaz de esvaziar-se quem sabe quem é. Eu tenho plena consciência de quem eu sou, das minhas capacidades e dos meus limites. Então sou capaz de esvaziar-se de mim mesmo em benefício do meu próximo. Isso estou falando de amor próprio. Jesus Cristo sabia quem ele era, sabia da sua identidade divina, sabia quem ele era. Então ele podia, sabendo quem ele era, ele podia esvaziar-se e assumir a forma de servo. E é isso que Paulo está dizendo que nós devemos ter também, o mesmo sentimento, o mesmo modo de pensar que houve em Cristo Jesus. Como é que você pensa a respeito de você mesmo? Como é que eu penso a respeito de mim mesmo? Sou capaz de me esvaziar de mim mesmo ou eu sou apegado a mim mesmo, orgulhoso, arrogante? Porque aquele que se humilha será exaltado e quem se exalta será humilhado. Foi o que aconteceu com Jesus. Humilhou-se até a morte e morte de cruz, foi obediente e humilhou-se até a morte de cruz, e Deus o exaltou sobremaneira. Que fique a lição para cada um de nós, que nós sejamos humildes o suficiente a ponto de esvaziar-nos de nós mesmos, para que sejamos capazes de amar o nosso próximo como a nós mesmos, e assim um dia nós possamos ser exaltados à direita de Deus Pai, como Jesus Cristo foi à direita de Deus Pai. Um dia nós também poderemos ser reconhecidos como filhos de Deus e estarmos na presença de Deus na eternidade, numa dimensão espiritual eterna. Daí essa é a ideia de exaltação para o cristão. É um dia estar numa dimensão espiritual e eterna, tal qual Jesus Cristo está hoje. Que Deus nos abençoe. Muito obrigado por me ouvir.